Oi, Laís. Tudo bom, nega? Oi, Sandra. Por aqui tudo certo, viu? Vi que tu me mandasse uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Oi, Emerson, meu Deus, como é que estão as coisas? Oi, Flávio. Um beijo pra vocês, pro Vicenzo, Fabrícia, pro Renato. Oi, nega, tudo bom, Eveline? Oi, Daisy. Oi, Thaisa. Deixa eu acenar aqui. Oi, Alex, tudo bom? No forno ainda, Estefânia. E de acordo com a médica, ele vai mais uns dias, viu? Pelo menos mais uma semaninha. Mas eu tô querendo, né? Continuo no forninho. Ai, ai. Tudo certo, nego, que legal. Tá vendo de Bariloche, mas a gente é chique, né? Imagina que tu tá esperando aí em Bariloche pra assistir a gente. Tudo bom, Laura? Que legal. Oi, Duda. Oi, Cíntia. Como é que tá a gravidez, nega? Tá tudo bom também? Muito, muito legal. Coisa boa. Deixa eu pegar aqui as perguntas de hoje. Acho que eu mandei pro comercial. People, hoje eu queria que a gente conversasse, né? Bater esse nosso papo de sempre de meio-dia. Hoje eu tô um pouco mais disposta. Essa semanada eu me senti um pouco mais cansada e tal. E aí acho que ter dado uma relaxada, dormir um pouco mais, me colocou um pouco mais ativa hoje. Então a gente pode... Oi, vida, estás aqui, te amo. Oi, Douglas. A gravidinha mais linda do mundo. Amor. Um beijo, obrigada, Laís. Oi, Sabrina, Nayane, Fabiola. Oi, Fabiola. Oi, Zelma, Karine. Oi, Fê. Obrigada, Estefânia. Deus, parabéns por ser... Então, gente, o Juliano ontem no Jornal do Almoço, vocês viram que massa? Eu achei demais, eu tava mega tietando ele em casa e foi muito surpreendente a quantidade, a gente tava falando disso agora, a quantidade de mensagem que a gente recebeu de pessoas achando que nós somos parecidos. E eu sempre achei que nós somos parecidos, eu e o Juliano. Mas, assim, curiosamente, a quantidade de pessoas... A gente tava rindo, dizendo que tem pessoas que falaram que o nosso tom de voz é parecido. Eu falei, ou o Juliano fala fino ou eu falo grosso. Que até o tom de voz, mas deve ser o jeito de falar, né? Que é parecido. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa. É muito especial, assim. Bem legal mesmo. Por mim, meu Deus, podia ser uma semana o Ju, uma semana eu. Uma semana o Ju, uma semana eu. E às vezes faz uma coisa meio irmãos à obra, sabe? Ai, ai. Muito bom. Então, assim, ó. Oi, Ana. Oi, Franciele. Oi, Ana. A Ana, eu tô com perguntas dela pra responder, não tô? Tá, sim. Até se tiver fácil, ou mandar por esse celular aqui, eu já olho as perguntas. Oi, Suelen. Oi, Letícia. A forma de falar, muito parecido mesmo. E a gente tem umas manias de levantar a sobrancelha, que é parecido. Não sei se vocês notam, mas eu e ele a gente faz isso aqui pra falar. Bom dia. Oi, Everton. Tu que é uma estrela, nego. Então, deixa eu falar o seguinte. Eu tô com uma proposta de tema pra gente conversar hoje, que é falar sobre escutar. Eu acho que se eu tivesse Obrigada, mano. Se eu tivesse um convite hoje para fazer outro TEDx, como aquele que a gente falou da busca da nossa natureza, sabe? Eu faria um TEDx sobre escutar, né? E eu digo escutar numa manifestação tão profunda do conteúdo, porque durante essa semana eu marquei verbos, palavras de autoobservação que me fizeram concluir que esse tema era um tema que a gente devia conversar, sabe? Oi, Amanda. Um beijo, nega. E o Stephen Covey, ele escreveu um livro que a gente já ouviu falar, que eu de vez em quando cito e recomendo, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o quinto hábito que ele propõe compreenda antes de ser compreendido. E ele propõe que para que a gente compreenda antes de ser compreendido, que a gente deve desenvolver um tipo de escuta que é a chamada escuta empática. E tem tudo a ver. Tem assim, o conteúdo que ele passa, ele diz assim, que a gente divide o nosso tipo de escuta em 3. Mas hoje eu quero acrescentar um quarto tipo de escuta. Ele diz que existe a escuta reativa. Então, às vezes, a gente entra numa discussão sem absolutamente nenhuma paciência para ver o outro terminar a frase, e aí fica aquela conversa que é uma discussão. Tem a escuta respeitosa, que ele comenta que é uma das escutas mais comuns. A gente até está disposto a escutar a pessoa terminar a frase, a gente fala...
Ah, sim, entendi teu ponto de vista, mas não concordo. Então não passa por uma análise, né? E aí fala-se da escuta empática, que é quando eu consigo compreender as razões pelas quais a pessoa pensa o que ela pensa. No último artigo da revista Versar, eu sinto que o que eu escrevi era sobre a escuta empática, quando eu comentei sobre a questão de usar ou não o bico, né? E é interessante que eu posso falar do parto agora, o quanto me perguntam qual é o parto que eu quero fazer, mas não me perguntam por que eu quero fazer esse tipo de parto. Quando a gente pergunta por que uma pessoa pensa do jeito que ela pensa, e a gente avalia aquilo, a gente está aberto à escuta empática, né? Até das perguntas que eu recebi aqui foram bem boas e tinha tudo a ver com o nosso tema. Peraí que eu vou abrir que eu me perco aqui. Que diz assim, acho que foi da Dani. Tem alguma dica técnica para treinar a empatia a partir da escuta? Quer dizer, a empatia é a capacidade que eu desenvolvo de escutar o sentimento que a pessoa transmite a partir da fala. Então, a empatia, ela ultrapassa o significado do Aurélio que cada palavra tem. Então, quando o Cauã, que é meu sobrinho, até depois eu vou postar uma foto do Cauã com a camiseta das Olimpíadas, a gente sempre patrocina esse ano de novo, e ele sempre coloca o número 27. Ele tá imperdível com a camiseta número 27 dele. Tá uma fofura. Tem alguém com a foto dele aí que dá pra mostrar? Mas vocês não estão entendendo. E esse Cauã tinha mais ou menos uns 5 anos, quando ele fez uma... Oi, Ju. Beleza? Beleza. Olha aqui. O pessoal continuou falando que a gente é parecido. Eu falei, levantada de sobrancelha, o nariz. E disseram que a nossa voz é parecida. Pô, tá bom. Aqui, ó, o Ju aqui. Não sei se isso é um elogio pra mim ou eu acho, olha, nariz, eu concordo. Pô, tem uma galera aí. Tem uma turma boa. Massa. A Amanda colocou Japa 27, já vi isso aqui, ó. Já vi a fotinha. Uhum. E aí eu falei, o tom de voz, ou tu fala fino ou eu falo grosso. Pois é, então. Tem que ver qual dos dois se lascou aí. Ou os dois, né? Ou os dois, exato. Ou a mãe que dizia, tu não fica brincando com esse negócio de que tu é muito grandona, que daqui a pouco vão achar que tu és um travesti de tão grandona que tu és. Eu falo, ai mãe, o que tem, né? Bom, coisas de família. Daí o Cauã tava contando a história dele. Obrigada, Aline. Ele fez uma apresentação na escola e ele foi muito bonitinho. E eu falei pra ele assim, Cauã, você hoje deu um banho na escolinha? E ele disse, titia, mas eu não tomei banho na escola, né? E eu falei, não, Cauãzinho, quando a gente fala que deu um banho, é porque você deu um show, porque você foi lindo, né? E ele disse, não, titia, banho é banho. Quer dizer assim, a criança e a gente, até os nossos 7, 8 anos, a gente não julga a diferença emocional, o significado emocional que cada palavra vai adquirindo com a vida. Então, banho passa a ser show quando a gente aprende na realidade que aquela palavra tem um significado emocional, né? Empatia é a capacidade de fazer a leitura do significado emocional de cada palavra que está sendo dita pela outra pessoa. Então eu lembro que uma vez eu entrei num círculo de debates e tal, e falava-se do Big Brother. E a ideia era que e foi o que aconteceu, uma pessoa que adora Big Brother e uma pessoa que não gosta de Big Brother, tentando encontrar um meio de compreender o lado da outra. E uma disse, não, Big Brother pra mim, porque aí na escuta empática a gente pergunta por quê? Né? O que te faz sentir? Que valor tá carregado na tua opinião? E aí uma pessoa vai lá e diz assim, não, eu gosto do Big Brother porque é um momento de descontração, eu desligo a minha cabeça e é o meu relax. Qualquer pessoa entende como é bom descontrair, como é bom ficar relax, como é bom desligar a cabeça. O meio que o outro utiliza é que pode ser diferente. Aí aquele que não gosta, quando eu vejo Big Brother, eu sinto que eu tô perdendo tempo. E quem nunca perdeu tempo sabe o quanto isso é ruim. Quer dizer que eu tiro o rótulo da palavra e pego o sentimento que carrega a opinião. Empatia é a capacidade de ler o sentimento por trás da opinião. Mas hoje eu quero conversar, e o tema que eu tô com muita vontade de falar, é sobre um quarto tipo de escuta, que talvez eu
eu acho que vou escrever para ficar mais claro ainda, porque o insight veio essa semana. E eu venho me sentindo muito pouco escutada. E sempre que eu estudo alguma coisa que me incomoda, eu sei que aquele incômodo me pertence. Até a Eliana mandou assim: como é que eu posso saber se a pessoa está pedindo socorro ou se ela está de mimimi, né? Oi, Alex, já vou ver as nossas falas aqui, tá, turma? Como é que eu vou saber se alguém está pedindo socorro ou se a pessoa está de mimimi? E eu fiquei com uma pergunta rodando e pensando em como que eu responderia isso e cheguei a uma conclusão que tem relação com o nosso nível de responsabilização, ou seja, quando a gente conversa com uma pessoa, quando algo não funciona, eu tenho que aumentar meu nível de responsabilização. E na minha visão, a coisa mais difícil de fazer é tornar-se responsável pelas próprias escolhas. Quando alguém pede ajuda pra gente e ela não tá de mimimi, ela está confessando a sua própria incompetência antes e em entender a realidade. Não, mas peraí, onde foi que eu errei? Né? Como foi que eu não deixei claro o que eu precisava? E esse senso de responsabilização é o primeiro passo para a evolução mesmo. Quando eu consigo perceber que nada que está em volta de mim acontece, a não ser que eu permita. Inclusive as minhas reações sobre o que acontece. Então eu preciso estar preparada para agir baseada em um pensamento. Então como é que eu vou saber se a pessoa está de mimimi? Quando a posição for de vítima, quando a pessoa culpar o outro pelo que está colhendo na sua própria história, sem estudar o que está acontecendo. Então, um alto nível de responsabilização, quando a gente quando a gente chama para nós a responsabilidade sobre as consequências dos nossos atos, eu sinto que a gente está preparado para crescer. E quando eu falo do quarto tipo de escuta, e eu digo que trago a responsabilidade para mim, é porque durante essa semana eu passei por eventos em que eu senti uma carência de ser observada, de ser escutada. E ainda assim, quando as coisas aconteceram, eu percebia que eu deveria ou eu poderia ter sido mais clara, que eu poderia ter cuidado de mim antes de esperar que os outros cuidem de mim. Eu sinto que essa coisa da gente crescer e de ser responsável por nós é um negócio imenso. Para mim não é que não sou responsável, mas sabe que tem coisas que, eu não sei vocês assim, mas compartilhem comigo, que a gente espera que o outro faça por nós, sem a gente ter que pedir, ou até quando a gente pede não sai exatamente como a gente gostaria, né? Então, sei lá, às vezes você tá com um problema, vai até a pessoa que é para resolver o problema, mas mesmo assim quem tem que conviver com aquela dor somos nós. Então, o quarto tipo de escuta que eu percebi que a gente pratica pouco, pelo menos eu pratico pouco e eu preciso praticar cada vez mais, não é a escuta empática, que eu me esforço um monte para fazer, é a autoescuta, né? A capacidade de... E aí eu falei, se eu fosse fazer um TED hoje, eu falaria sobre a capacidade de escutar-se e de jamais negligenciar o que a nossa intuição e o nosso conteúdo interno pretendem comunicar a nós diante de todas essas situações. Então, capacidade de autoescuta, de observação daquilo que o mundo está me trazendo em termos de informação e uma avaliação sobre esse conteúdo que está sendo dito. Eu percebo que a gente está super disposto a escutar demandas externas. Essas demandas externas, elas são engolidas por nós e nem sempre avaliadas e observadas. E eu notei isso, que eu negligencio com frequência parte da minha intuição e parte da realidade que insiste em fazer com que eu pense coisas que eu não penso. E quando eu digo negligenciar, é que a gente deixa passar coisas que são fundamentos do amor próprio e do autocuidado em função do que o outro, e aí a gente faz esse esforço de respeito e de empatia, pretende sobre as nossas próprias escolhas. E eu vejo que as consequências disso, elas são imensas, né? E às vezes elas estão na nossa cultura mesmo. Eu tenho, assim, na nossa família, eu sempre reclamei muito pouco de dor. Eu
sou normalmente pouco reclamona até ter ficado grávida. Assim, na gravidez eu fiquei bem mais reclamona do que o normal. Acho que eu tava com o meu baby card e isso apareceu. Mas a nossa cultura sempre foi reclamar pouco de dor. Então, a minha tendência, se eu me machuco, não é compartilhar que tá doendo. É achar que eu resisto um pouquinho mais. É achar que eu dou conta um pouquinho mais. E isso se transfere para várias das minhas escolhas. Eu não sei, assim, eu tô compartilhando coisas pensando, será que aí em casa eu vou muito além do meu próprio limite, negligenciando o que a minha intuição me diz sobre diga não, pare agora, preste atenção nessas escolhas, né? Tem casos, assim, hoje eu estava refletindo que ia falar sobre isso com a gente, né? E aí eu pensei em um caso específico que eu estava estudando, e no caso a pessoa vive em um ambiente super intoxicado, e assim, intoxicado é em que tem... Passou um avião aqui agora, né? Em que tem álcool, em que tem violência, em que o ambiente ele está falando e eu não estou escutando o impacto e o que aquilo pode causar de fato na minha vida e para a criança, na vida daquela pessoa ali, tem uma família, né? E o impacto que isso pode causar para a criança, para nossa alma, para o entorno, a aceitação, ou seja, na minha visão, a negligência sobre algo que a realidade está gritando para nós e a gente não está escutando. Então, escutar-se, observar o que está sendo dito e avaliar para poder fazer as mudanças. E é quando entra a gente pedir ajuda, né? Quando entra a gente ir a espaços em que a gente vai ser ajudado para se escutar. É como se me caísse a ficha tão perfeitamente do que a gente se propõe a fazer todos os dias, e acho que é por isso que a coisa dá certo, porque a disponibilidade em ser um espaço em que a gente aumenta o volume da nossa voz interna para deixar de negligenciar as coisas que gritam em volta de nós e que acabam por machucar a gente. E a gente acaba não fazendo as melhores escolhas, né? Peraí, Pipo, deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui. Vá, depois quando puder passa o link do Tesla que você falou. Tá lá já, tá, Fê? Tá nos stories. É só arrastar pra cima na telinha do Tesla. Oi, Tati. Deixa eu ver aqui. Oi, Vini. Bem-vindo, nego. Oi, Cláudia. Ai, Cláudia, aquele negocinho de colocar no joelho do João Ricardo é o máximo. Ai, ai. Estou te escutando, Vanessa, porém exercitando para não querer já dar minha opinião. Imagino que seja um desafio para muitos. O que você acha sobre isso? Eu penso assim que na escuta reativa a gente não passa pelo observar e avaliar. Quer dizer que eu já tenho um pressuposto de opinião e não quer dizer que eu não esteja disposta à análise posterior. Quer dizer que eu não tenho o hábito de aprender com o outro. Eu sempre penso que, muito embora eu adore falar, que o conteúdo que o outro tem para trazer é de absoluto fundamento para que eu possa crescer. É como se eu entendesse a realidade como um sinal permanente para o caminho da minha evolução. Na arte terapia a gente fez um cartaz e aí a gente estava comentando do quanto tu colocar imagens tangibiliza o teu pensamento. E aí eu falei com a Tati assim, eu falei, Tati, já notaste que na verdade a realidade é esse cartaz? E tudo que está na realidade são escolhas que eu permito que entrem nesse limite enquadrado aqui. Então a realidade ela está conversando comigo. Eu observar, avaliar a realidade, escutar as minhas próprias escolhas, sem jamais permitir a negligência, sem jamais permitir que a gente deixe de escutar a nossa intuição, que foi para mim o meu principal insight dessa semana com relação a algumas coisas que me aconteceram, sabe? Que me abalaram muito, porque eu percebi a minha imensa disposição em exercitar a empatia sem antes exercitar o meu autocuidado, né? Até queria compartilhar, falando em realidade, o que eu considero, assim, um milagre, sabe? É uma história, não sei se vai ficar tão clara para nós todos, mas eu quero compartilhar porque foi muito lindo. Porque a gente vive, turma, num mundo muito cartesiano, então é tudo muito preto no branco, muito X e Y. E tem coisas que nem o Freud explica, sabe? E
para entrar no mundo intuitivo ou para escutar a minha própria natureza, me colocar em primeiro lugar, não é só escutar a natureza, escutar as minhas escolhas para que eu perceba por que essas escolhas estão ali, observando e avaliando, escutando, observando, avaliando, para que então as mudanças sejam feitas. Eu gosto de perceber a realidade para além daquelas coisas que são 100% tangíveis. E ontem aconteceu uma cena muito emocionante. Eu fui fazer um segundo ultrassom essa semana, que agora já está na hora de avaliar e tal. E a gente queria ver o índice de líquido amniótico que está na placenta e queria acompanhar esse índice e tal. E a gente foi fazer um ultrassom extra. E é lógico que agora nessa finaleira eu estou um pouco mais nervosa, estou bem à flor da pele. Acho que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mesmo que pareçam isoladamente pequenas, para mim elas estão mexendo com a minha alma de várias maneiras mesmo. E a gente chegou para fazer o ultrassom e faz mais ou menos uns 2 meses que eu comentei com o Ricardo que quando eu era adolescente eu fui a uma festa. Na época era a X, onde hoje é o Devassa On Stage. Ainda existe o Devassa On Stage? Ali em Jurerê Internacional, né? A boate lá, onde era poste, só stage. Aí, a pessoa que tá por dentro da balada sou eu agora, né? E aí, houve uma festa lá, que na época era X ou era Ibiza, sei lá. E tinha um menino nessa festa, que era festa fantasia, era festa de carnaval, que era absolutamente, mas vocês não estão entendendo, igualzinho ao Júnior, ao meu irmão que faleceu. Na época o Júnior não tinha falecido ainda, eu parei esse menino e falei, você não tá entendendo, eu preciso conversar contigo. E não tinha máquina para bater foto e tal, porque eu deveria ter registrado que como é que pode existir alguém tão parecido com o Júnior, mas idêntico, gente. É um irmão gêmeo ou um irmão mais novo, muito parecido esteticamente, assim. E aí eu parei para falar com ele, eu acho que o menino na época achou que eu tava cantando ele, sei lá, não deu muita bola, tinha bebido, carnaval. E coincidentemente ele tava todo vestido de branco e parecia, acho que tava de médico, e a minha lembrança é essa, então eu achei uma dupla coincidência. E eu nunca mais vi esse menino, só que ficou registrado para mim essa informação, né, de que meu irmão tinha um outro irmão perdido por aí. E eu comentei com o Ricardo, eu falei, eu penso tanto no Júnior, eu sinto tanta saudade, tu sabe? Aí eu falei, tu sabe que tem um menino na cidade que uma vez eu fui na festa, encontrei e tal. Gente, quando a gente chegou ontem para fazer o ultrassom, esse menino não estava lá. E essa semana, como eu comentei, assim, eu passei por coisas que eu ainda não consigo tangibilizar, mas essas análises de autonegligência ou de não escutar-se sobre as suas necessidades, a hora que eu vi aquele menino, eu me emocionei, daí eu não parei de chorar, daí eu queria olhar mais para ele e fiquei com vergonha de ficar olhando, porque coisa esquisita, alguém te olhando, né? E para mim aquilo representou algo muito além de qualquer medida, a representação daquele sinal específico e eu escutando a realidade me dizendo simbolicamente, né, que aquela vida para mim sempre vai existir. E até tô falando aqui, conseguindo falar, me surpreendendo, porque das vezes que eu comentei essa história de ontem para hoje eu me emocionei muito. Quer dizer assim que na minha visão a gente usa pouco a informação da realidade para entender quem nós somos. As nossas escolhas e os nossos sinais, eles estão nesse cartaz tridimensional, dando a nós informações para que a gente transforme a nossa natureza. Mas a única forma de fazer isso é com autorresponsabilização. Não tem como a gente transformar a nossa realidade se o outro for culpado, se o outro é quem não entregou o que a gente queria, se o outro, né, nos faz vítima o tempo todo. A gente nunca vai pegar nas nossas mãos a nossa vida de fato e fazer dela as escolhas que nós queremos, né? Com as suas positivas consequências ou com as consequências mais difíceis mesmo. Peraí. Estou em meu intervalo de trabalho, preciso voltar, com certeza depois lhe escutarei. Tenho pouco tempo de escuta agora. Boa tarde. Valeu, Alex. Oi, Fábio. Oi, Rosinete. Beijo. Muitos impactos vêm do berço. É uma cultura, né, Emerson? Porque, assim, se na minha família não há diálogo ou se é negligenciada a necessidade da criança, né? Outro dia eu estava brincando que eu lembro de ter machucado e ter colocado durex em cima do machucado, sabe? Ao invés de procurar um band-aid ou colocar... Quem nunca, né? O mertiolate, sei lá o que tinha na época, mercúrio. Mas
Essa coisa de, nem foi tão grave assim. Mas peraí, o micro ele se reproduz no macro. Qualquer pequeno sinal deve ser observado, deve ter atenção e deve ter diálogo. A gente espera piorar. E aí, quando piora muito, o quadro inflamatório, emocional, físico, às vezes é muito grande, aí demora um tempo para sarar. Né? Então, quanto tempo nós estamos dispostos a permitir que a inflamação aumente para algo que já está acontecendo? Então, no primeiro sinal de desconforto sobre alguma coisa, a gente deve questionar, dialogar, sem deixar inflamar muito tempo. Porque esse silêncio, ele vai piorando a nossa interação com a nossa escuta, né? Me identificando muito com o não me ouvir, né? Esperando o João Ricardo. Que a Nossa Senhora do Bom Parto te proteja e lhe conceda o bom parto. Amém. Obrigada, Neuzeline, de Itajaí. Obrigada, Felipe. Coisas de Deus, né? Cara, é muito impressionante, é muito destino. Eu me emocionei, assim, de um nível... Aí foi uma coisa muito forte, porque o menino, gente, vocês não estão entendendo, ele realmente é igual ao Júnior. Ele é um pouco mais magro só. Um pouquinho menor e um pouquinho mais magro, mas o rosto... E ali, eu tava tão nervosa com esse segundo ultrassom e tô muito ansiosa com que hora que vai, não vai nascer, e acho isso tudo muito normal, que eu esteja assim, acho que faz parte da minha experiência. Mas aquilo para mim foi um milagre mesmo. Foi um presente na hora certa. E a gente às vezes fica questionando Deus, né? Porque eu construo muitos sinais, assim, eu gosto do 27, gosto da história do 8, gosto das borboletas, tem a questão das onças, eu vivo um mundo paralelo frequentemente, mas tem coisas que a gente não escolhe como sinais e que assaltam a nossa emoção, assim. E aí foi muito gostoso, porque daí eu resolvi escrever para os amigos dele, para dizer que estou na minha finaleira da gravidez, pedir para que me abençoem, que mandem as energias do Júnior para esse momento, afinal de contas ele era obstetra. Então, imaginem vocês o que para mim isso representa, essa transição, né? E o quanto ele fez falta nesse movimento de engravidar e de poder trocar as ideias. E como a gravidez foi muito perfeita, foi tudo tão bom, nesse momento final de fazer mais de um ultrassom para acompanhar a evolução e tal, me assustou um pouco, sabe? Não tem nada errado acontecendo, mas foi... impactante. E aí Deus me deu aquele sinal que, sinceramente, para mim foi e é um sinal de Deus. Então, assim, people, o que hoje... Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Com certeza esses sinais dão sentido à vida. Basta observar e sentir, não é? Sempre comento, se guardamos na gaveta só irá fermentar às vezes e não é tão problemático quanto pensamos. Borboletas tenho 3 tatuadas, são minhas homenagens às minhas 3 filhas. Amo borboletas, é isso aí. Perdi meu irmão também, gostaria muito de encontrar alguém parecido com ele. Elisiane, assim, são tantos os sinais, né? Nossa, me pegou de assalto aquilo ali. Ó, a Cris perguntou assim, como faço... Vocês têm perguntas, people? Vamos mandando aqui, daí a gente vai conversando mais. Como faço para me comunicar com pessoas que acham que sabem tudo? Assim, né, turma? Eu acho muito complicado eu tentar um pressuposto de comunicação quando não existe troca. Porque toda conversa deve ser um diálogo de partes interessadas. Sempre na minha visão, 1 mais 1 deve ser 3. Que é o princípio socrático que a gente vive falando aqui, né? Então, o Sócrates vai lá, tem uma ideia, debate aquela ideia procurando uma outra concepção, um outro ponto de vista, né? Essa busca do outro ponto de vista, ela é uma inversão dos valores, muitas vezes, e a gente precisa se provocar a pensar diferente. Fala, poxa, eu penso de um jeito, como é que... por que e como pensa o outro diferente? Como ele chegou às conclusões que ele chegou, sem antes eu colocar os meus julgamentos e os meus rótulos, para que daí existam os relacionamentos, né? O que eu posso fazer sobre uma pessoa que pensa que já sabe tudo? Tem um princípio do Dale Carnegie, que dê a outra pessoa a oportunidade de ela salvar o seu próprio prestígio, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aquele livro dele, né?
eu sempre penso que todo mundo merece uma oportunidade, né? Às vezes a gente não tá num bom dia, e aí deu uma invertida na comunicação e não deu atenção para o que o outro estava falando. E eu aprendi e gosto de praticar as conversas individuais, assim. Se a gente tem um feedback ou uma necessidade de conversa mais profunda, vale muito a pena conversar com a pessoa individualmente, chamando para um lugar diferente do ambiente padrão. Então, vamos tomar um café ali no shopping, vamos caminhar na beira-mar junto, para que eu possa, transformando o ambiente padrão, dar oportunidade para um feedback honesto e carinhoso. Tem uma coisa sobre a gente tomar decisões nas nossas vidas que é muito fundamental. Eu tenho que fazer o máximo que eu posso e saber qual é esse limite. E eu tenho que saber o que eu quero de cada situação, independente da resposta do outro. Quando eu digo, pode ser que, intentando uma conversa mega honesta, com feedback carinhoso, que naquele momento que aquele momento não seja o momento que o outro está preparado para fazer o mesmo movimento de retorno. Mas eu tenho que estar satisfeita com o meu movimento de ida. Então, muitas vezes a gente espera, numa conversa, transformar o outro sem desenvolver na gente a capacidade da espera e da paciência sobre o movimento que o outro está fazendo. E, na minha visão, isso é importante. A gente não tem como exigir que o outro faça coisas. A gente pode se transformar. Por isso que eu estou dizendo assim, que a quarta escuta é a escuta mais importante, é a autoescuta. Eu estou satisfeita com as minhas escolhas? Não, eu não estou satisfeita. O que eu vou observar sobre o meu padrão de escolha? O que eu posso avaliar? Como pretendo transformar? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para modificar os meus hábitos? Numa das conversas que eu tive com um dos meus mestres, ele me falou na época do luto e na época que eu me separei e tal, que eu terminei um namoro, ele disse, isso vai demorar um tempo, Vanessa, isso aí vai ficar contigo 10 meses, um ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, os lutos demoram mais. E a busca da consciência e da compreensão me acalmou naquele momento. Quer dizer, que na hora em que eu escuto a minha realidade e as escolhas que eu coloco nela, percebo que aquilo me intoxica, que aquilo caminha na contramão do meu amor próprio, do meu autocuidado, que eu estou me negligenciando, eu vou ter que construir hábitos diferentes, né? E é só a gente ver como é ruim, gente, quando alguém não escuta a gente, como dói para nós, né? Quando minimizam as nossas dores, quando falam, mas isso nem é nada, mas isso aí, imagina, tu vai tirar de letra. Bom, mas eu ainda brinquei aqui que essa semana eu não passei no meu teste emocional e eu pensei, que bom, eu passei por um teste, então fiz alguma coisa diferente pelas minhas questões emocionais, estou aprendendo alguma coisa nova sobre mim, né? E é riquíssimo que eu aprenda uma coisa nova sobre mim, beleza. E agora, como é que eu vou atuar de novo diante do mesmo cenário, se os mesmos desafios aparecerem? Quais são os exercícios que eu estou disposta a fazer? E eu sinto que o fato da gente estar sempre na internet, visita no site, olhando redes sociais, faz tempo que a gente de repente não lê um livro ou não para ser escutado por um bom amigo dizendo a ele, vamos passar um tempo junto, ou com a família, ou conosco, né? Então, assim, essa semana a minha opção foi ficar um pouco mais quieta, um pouco mais sozinha, eu precisava descansar. E foi muito rico o encontro comigo mesma, porque eu escutei coisas, porque eu percebi que eu não estava me escutando dentro das minhas demandas, e me fortaleci para que eu possa, mais uma vez, lidar com opiniões ou conversar sobre a vida de maneira geral e ter energia de novo, né? Obrigada, Fábio. Deixa eu ver aqui. Amadureci muito após o live nessa questão de escutar. Né, Ana? Tipo, a questão da gente poder escutar e realmente observar o outro é muito rico, porque a gente aprende sobre nós. E essa capacidade de a gente se escutar, mais uma vez, a gente não se negligencia daí, né? Aceitar as dificuldades do outro sem resolver do meu jeito. Eu sinto que tenho a minha defesa baixa, me deixo abalar facilmente pelo que os outros dizem e não tenho muito empoderamento. Como posso melhorar minha defesa emocional e desenvolver meu empoderamento? Tudo na vida, Vini, na minha visão, é autoconhecimento. E autoconhecimento é uma prática que a gente
faz sempre que a gente observa, escreve, avalia tudo o que a gente vive sem tomar posse daquela experiência. Quando eu digo tomar posse, nós não somos aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer. Na nossa linha do tempo, há vários Vinis, há várias Vanessas esperando um diálogo conosco para que possam ser ensinados por nós a pensar. Sabe que eu tô com um machucado no meu pé e esse machucado eu fiz em outubro do ano passado. E é uma coisa simples, eu dei uma topada e aí essa topada ficou ali machucada, eu não dei muita bola. Passou uns 4, 5 meses, eu falei, putz, não melhorou ainda, daí eu fui na dermato. E aí a dermatologista passou um remédio, como eu tô grávida, eu não posso usar um ou outro X desse remédio, mais impactante. E quando eu dei por mim, eu tava avaliando por que eu demorei tipo 4, 5 meses para ir até a dermatologista, já que eu tinha dado uma topada meio feia no meu pé, né? E eu pensei que os instrumentos da vida, Vini e turma, eles vão ensinando pra gente os hábitos que foram enraizados e plantados dentro de toda uma biografia. Eu sempre fui esse estilo, e na minha família também, de, essa topada nem foi nada. Acontece que quando eu descubro que eu permito que as coisas inflamem, e no micro tudo se reproduz no macro, eu vejo que eu permito isso na minha vida toda. Quando eu vou cuidar de mim, eu descubro que não é responsabilidade da dermatologista, não é responsabilidade do Ricardo, não é responsabilidade da manicure, não é responsabilidade da minha mãe olhar para o meu pé e ver que ele está machucado, porque quem caminha sobre esse pé sou eu. O que acontece sobre o autoconhecimento e o empoderamento é que a gente deixa muito tempo passar essa conversa sobre as nossas dores, porque a gente tende a minimizar as coisas que parecem pequenas, ou seja, já é só uma topada, daí eu vou lá e diminuo mais. Quando, na verdade, para que eu tenha empoderamento, eu tenho que colocar, antes de tudo, as escolhas de me cuidar em primeiro lugar. Partindo de como é que eu vou lidar com esse machucado no meu pé, que agora que começou a melhorar, depois de, um tempão, e de como eu vou escolher cada opinião, cada interação, e de como eu vou observar a minha reação sobre isso. Então, toda vez que uma angústia acontece, essa angústia, ela está ali para que tu possa conversar contigo, para que tu possa encontrar na linha do tempo onde foi que tu se perdeu. E no fundo é tão poético, porque quantas Vanessas, quantos de nós estão esperando um bate-papo? Sabe aquela cena, tem um filme lá que o dog espera o dono dele na estação de trem? É mais ou menos isso, sabe? Todos os dias existe um de nós esperando por um diálogo, esperando por um cuidado que a gente não deu porque não aprendeu a dar, né? Esperando que a gente dê atenção a nós sem esperar que o outro o faça. Sinceramente, tem sido o meu maior aprendizado dos últimos tempos, aceitar a posição de cuidar de mim e essa autoliderança. Falar, não é responsabilidade de ninguém. Se eu não faço, como o outro vai fazer? Se eu não tenho essa competência, como eu vou ensinar? Como eu vou delegar? Como eu vou pedir ajuda? Se eu não estou fazendo pelo meu pé, entende? Se eu não estou arrumando o meu passo. Deixa eu ver. É possível vivermos sem ter oscilações nos nossos sentimentos? Acho que sou inconstante. Ora sinto algo, ora sinto outra coisa. Queria saber se é possível viver sem esses tipos de oscilações. Luciele, eu sou uma grande admiradora das oscilações. Eu sinto que a pessoa mais equilibrada é aquela que consegue surfar as ondas das oscilações sem perder os seus valores. Equilíbrio emocional é quando eu me mantenho a mesma pessoa na alegria e na tristeza. Eu não mudo os meus valores, mas observo os meus sentimentos. Eu sinto que a vida, ela vai trazer pra gente experimentos cada vez mais profundos e oscilações, então... Opa, alguém me ligando aqui, desculpa, gente.
oscilações cada vez mais poderosas para que a gente possa ampliar o nosso elástico emocional e o nosso autoconhecimento. Engraçado, ontem eu estava saindo do quintal da ilha que eu adoro, que é o Naturebas que tem ali em Itacurubi, e como eu comentei, esses dias eu estou oscilando muito para baixo, estou visitando coisas bem poderosas, assim, sobre essas questões da negligência, da escuta, então as minhas sombras estão ativíssimas. E aí eu fui dar a ré e uma pessoa me deu a vez. E eu baixei o vidro e agradeci. E eu pensei, não é porque eu tô chateada, não é que eu tô chateada, não é porque eu tô abalada que eu vou tratar mal quem me deu a vez. Os meus valores, eles não podem mudar. As oscilações, elas acontecerão. Mas a pessoa que eu sou e os princípios que eu tenho, isso deve permanecer. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Os princípios, eles são a prancha para surfar as ondas emocionais. Ah, mas onde é que eu vou encontrar essa prancha? No autoconhecimento, em processos terapêuticos, em processos de debate, em autopesquisa, em estudando filosofia, em lendo sobre gente boa, em cercando-se de conhecimento sobre como a história do mundo aconteceu e se construiu, estudando a própria biografia, entende? Então, para mim, as oscilações, elas são parte da vida. E a prancha são os nossos princípios e os nossos valores que devem ser fortalecidos pelo nosso autoconhecimento, né? Beijo, Fábio. Oi, Eliana. Bem-vinda, nega. Valeu, Juninho. Obrigada pelo elogio. Eu tenho um dedo torto até hoje só porque achei que estava tudo bem e que a dor ia passar. E não fui procurar ajuda. E hoje terei que fazer uma cirurgia para corrigir. Não é, Emerson? Tipo assim, a gente posterga, people, não pode. Não é só sobre a saúde física, é sobre a saúde emocional, sobre as escolhas que a gente faz de relacionamentos. É que a gente acaba, eu não sei, a cultura faz com que a gente admire determinados tipos de superação, né? Quando na verdade a gente precisa de descanso, né? Quando na verdade a gente precisa de um fluxo um pouco mais em conexão com o exercício da natureza, um pouco mais observando estações, as fases da lua, o crescimento de uma planta, essa conexão que eu sinto que é tão difícil de resgatar, e que de vez em quando eu vou lá pro Morro das Pedras eu consigo, eu falo, nossa, vim aqui me reabastecer de um pouquinho de energia da natureza para eu lembrar do fluxo da existência, né? E quantos de nós não tem um dedo torto, né? Porque deixou passar, né? Nós não somos aquilo que estamos fazendo, nós estamos fazendo aquilo que aprendemos a fazer. Você é minha mestra. Depois de... que isso. Um beijo, Luciele. Obrigada, tá? Oi, Vá. Hoje tenho medo de tomar atitudes, de me ouvir, devido a escolhas erradas que eu fiz no passado. Hoje eu fico sempre com medo de me escutar e tomar uma atitude ou decisão. Como posso reverter isso? Cara, te entendo. Porque no passado parecia intuição, né? A gente fala, não, essa é a melhor decisão, eu tô 100% confiante. Eu noto que toda vez que a gente tem uma meta, ou a gente quer tomar uma decisão, e a gente tem pressa, tem um ponto errado nisso aí. Porque as escolhas, elas devem partir dos debates. Eu devo conversar com as pessoas, eu devo levantar as possibilidades, eu devo estudar as decisões e também devo arcar com algumas das consequências dessas decisões. Quer dizer, nem sempre eu vou acertar. Outro dia eu conversava com a minha mãe sobre isso, né? Falei, se eu tivesse controle sobre tudo, o meu irmão nunca tinha morrido, né? Se eu tivesse controle sobre tudo, eu anteciparia coisas, eu saberia tudo, mas a vida, ela tá querendo me treinar para que eu me desenvolva uma alma mais madura. Quer dizer assim, que eu preciso exercitar tomadas de decisão, pressupondo que eu vou errar até se eu fizer tudo. Eu falei sobre a Sarah Blackley semana passada, né? A gente precisa valorizar mais as nossas falhas. É como se o mais massa fosse encontrar um clube que debatesse as coisas que deram errado, né? Porque daí eu vou poder avaliar profundamente as coisas que eu ainda não sei. Eu tô comentando assim que essa semana, eu não queria, por uma questão ética, falar muito o que me aconteceu essa semana, mas
eu tomei uma decisão que eu achei que foi, depois de ter tomado a decisão, burrice, porque como eu tô na finaleira da gravidez, eu tô muito mais cansada, eu tô com as emoções um pouco mais à flor da pele, e eu decidi fazer um procedimento que não deu totalmente certo. Não é que deu errado, mas não deu totalmente certo, porque houve um mal-entendido do que eu esperava que fosse feito e tal. E não foi o que aconteceu. Gente, mas eu fiquei com tanta birra, porque eu pensei assim, pô, Vanessa, tu tomou essa decisão, não precisava, e agora tá feito. Então tu vai ter que arcar com essas consequências. Eu não fiquei feliz naquele momento, mas eu pensei assim, o que eu fiz de errado? Eu preciso estudar para que eu não passe por isso de novo. E aí foi onde eu cheguei a essa conclusão poderosíssima. Olha só como a crise é poderosa. Essa conclusão poderosa de que eu não escuto a minha intuição. Por quê? Porque na minha cabeça, antes de ir até essa pessoa, eu pensei assim, não precisa fazer isso agora. Descansa, tu tá grávida, tá no fim da gravidez, mas eu sempre quis, não, temos que ir além, né? Sempre admirando muito essa coisa de fazer demais, de ir até o fim e trabalhar e executar, né? E quando a gente toma uma decisão, Dai, finalmente a gente encontra quem a gente é. E a dor reside nisso, porque eu percebi, ali eu vi que eu não tenho limite, né? É sempre um pouquinho mais. Não, dá pra aguentar assim. E, cara, não dá. E eu tenho dificuldade de aceitar. Não vai, não precisa, descansa. E eu vejo que se eu não desenvolver essa habilidade, eu vou ficar, sei lá, sem condições de fazer aquilo que eu mais amo, entende? De dar atenção pro meu processo, de receber com alegria meu filho, que com certeza é a maior prioridade desse momento. Tomada uma decisão. Quando essa decisão não nos leva para a nossa expectativa, ela nos faz mergulhar no elo mais fraco da nossa corrente emocional e descobrir onde estão as nossas falhas. Quer dizer, que na última decisão que a gente tomou, que deu errado, que houve coisas que a gente precisava aprender. Então, tu precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o quê? Tirar as lições, os aprendizados, escutar tudo o que a gente faria diferente, sabendo que a gente está aumentando a chance de acertar, mas que ainda assim a gente pode errar. E essa humildade vem de humus terra, essa humildade nos aterra. A gente é normal, a gente tem os nossos micos, né? A gente machuca o pé, a gente tem um dente quebrado, a gente tem... a gente é gente, né? Não tem ninguém muito diferente de nós, né? Imagina, Vini. Obrigada, Duda. Profundo, né? Eu realmente estou aprendendo muito com essas oscilações. Cara, elas são necessárias, people. O que eu digo assim, outro dia na arte terapia, ela pediu para eu desenhar um objeto no mar com o qual eu me identificasse. E lá fui eu com as minhas profundidades, e aí eu desenhei uma onda gigante e a caverna mais escura, que eu acho fascinante. E aí a gente deu muita risada com aquilo, porque é muito Vanessa, assim. Eu admiro essa profundidade, porque, cara, dói muito visitar a escuridão. Só que ela inverte para a onda mais gigante. Quanto maior o nosso mergulho, maior o autoconhecimento, a gente só precisa lembrar da autorresponsabilidade. Não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, não é a dermato, não é a manicure, não é o Ricardo, não é minha mãe, sou eu que tenho a responsabilidade de crescer e de cuidar de mim, né? O pé é meu e eu preciso eu preciso tomar posse dessa consciência e de mim mesma. Valeu, Matheus. As oscilações podem mudar, mas meus valores, meus princípios devem permanecer. É isso aí. Eu moro no Morro das Pedras e procuro curtir, ouvir a natureza para reabastecer a alma. Ai, Rose, tu mora muito bem. Que legal. Deus te abençoe também. A intuição é Deus falando com você. Ouça ela sempre. Repense, descanse e depois decida. E a intuição, ela não é uma coisa que sempre concorda conosco. A intuição é um debate profundo com essa energia maior que nos conduz para todas as decisões. Então, eu preciso parar, pensar, avaliar, conversar, debater. Toda decisão importante, a gente deve ter ajuda e ter com quem conversar, né?
Eita, descansa, mulher, e curte esse lindo momento. Essa semana eu descansei bastante mesmo, foi muito importante. E fiz assim o mínimo que precisava para as coisas da empresa e tal. Eu gosto muito de trabalhar, né? Eu gosto de estar aqui conversando com a gente. Para mim não é nenhum trabalho, assim, é um prazerzão. E foi importante, foi rico mesmo. Eu tenho muitas dificuldades de tomar decisões e achar que não vou fazer a coisa certa. Tenho medo de me expor. Mas se tu pressupor que não vai fazer o certo, maravilha. Você vai ter sempre um ganho nisso, porque quando a coisa for feita e ela não der certo, ela vai trazer um grande aprendizado. Esteja com pessoas por perto para te ajudar a aprender como estudar sobre isso, tá? Valeu, Rodrigo! Um beijo, nego! Pois bem, people. Deixa eu só... Não sei cadê o outro celular que estava aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para nós. Já estamos na nossa hora, né? Como passa rápido. Bom, jamais saberemos, aliás, só na sexta-feira que vem saberemos se semana que vem o João Ricardo estará aqui ou não. Quero agradecer o carinho. Eu espero que eu tenha transmitido a mensagem. Talvez eu ainda precise fazer outra live mais madura sobre os aprendizados dessa semana, sobre essa questão da gente se escutar. Mas eu torço para que eu tenha conseguido passar essa mensagem, sabe? Porque posso escutar o outro, eu posso o que for, mas se antes eu não me escutar, a realidade ou o outro vai sobrepor essa intuição e aí a minha natureza vai se distanciar de mim e eu vou precisar dialogar cada vez mais comigo, que é riquíssimo. Mas enfim, obrigada, tá, gente? Valeu. Depois que o João Ricardo nascer, a tua intuição vai gritar mais forte. Amém, pô, top! Te amo, Mônica, obrigada, tá? Um beijo. Gente, torçam por mim, estamos na Super Finaleira, segunda-feira, 39 semanas. Essa semana foi uma semana difícil, mas foi muito gostoso encontrar gente porque me energiza muito, tá? Então, bom fim de semana, descansem também e qualquer coisa mandem perguntas por aqui. Lembrar que as inscrições do 27 dias para mudar a minha vida estão abertas. O curso começa dia 5 de agosto. São 27 sessões comigo, 6 hangouts ao vivo focados para o nosso próprio processo. E acompanhem os nossos modelos que vão continuar sendo compartilhados nos stories, tá bom? Um beijo. Tchau, people. Amo a gente, tá? Obrigada pelo que a gente está construindo aqui sempre. Beijão. Beijo, Mari.